Olá, tudo bem? Eu sou o Léo da Oasis e hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o Oasis Signer. Vou passear aqui um pouco com vocês na aplicação para te ensinar tudo o que você precisa saber desde o passo 1 até você enviar e assinar o seu documento. A gente vai começar justamente pelo cadastro. Então, aqui no meu celular eu já vou entrar no nosso site e clicando no botão assinar eu vou ser direcionado aqui justamente para a página de cadastro. A gente precisa de algumas informações iniciais simples aqui, como o nome completo, Leonardo Feldman, um e-mail, um número de telefone, o seu CPF e, por último, uma senha. E é importante que essa senha siga alguns predicados importantes, mas que todas essas descrições desses requisitos estão aqui logo na descrição. Tamanho mínimo de 8 caracteres, pelo menos um caractere especial, pelo menos uma letra minúscula, uma maiúscula e pelo menos um número. Tudo isso para sua segurança. Depois que a gente enviar a nossa solicitação de abertura de cadastro, a gente vai enviar um e-mail de verificação e justamente através da caixa de entrada do seu e-mail, você já vai, de fato, oficializar o seu acesso aqui no portal. Bom, já recebi o meu e-mail da TechCert aqui solicitando justamente a ativação da minha conta. Clicando no botão, eu vou ser redirecionado novamente para o nosso portal de assinaturas e assim que eu verificar o meu e-mail, eu já estou pronto para fazer o meu login. Bom, logo após a ativação do seu cadastro via e-mail, você vai ser redirecionado para o nosso portal e aí sim, ao invés de ir no botão cadastre-se, você vai no botão login, agora que você já tem a sua conta. Logo depois que você fizer esse login, provavelmente o seu acesso vai estar restrito ainda e você vai precisar solicitar algum administrador da sua instituição para que ele possa fazer a liberação com o seu perfil adequado na organização apropriada da sua instituição. Como vocês podem ver, o meu acesso ainda está restrito, então vou pedir um administrador para me liberar. Bom, agora que eu estou com o meu acesso liberado, você sempre vai ter duas opções para acessar o nosso portal. A clássica, através do login e senha que você mesmo definiu, ou também através do certificado digital. Nesse caso, se você tiver um certificado digital instalado no seu celular ou no seu computador, você vai poder fazer esse acesso diretamente utilizando seu certificado ICP Brasil A1 instalado na máquina ou A3, desde que o token esteja inserido na máquina. Bom, essa aqui é a nossa tela inicial do portal de assinaturas e aqui a gente vai explorar um pouco as caixinhas de ferramentas que a gente tem aqui. Para começo de conversa, a gente vai ter esse menu aqui à esquerda, onde a gente tem todas as funcionalidades disponíveis para você. Em destaque em amarelo a gente tem novo documento, esse é o menu que você vai utilizar para enviar documentos para qualquer tipo de usuário. E logo abaixo a gente tem o menu dos documentos, que é um menu extremamente relevante aqui no seu dia a dia. Justamente porque nesse menu você vai ter acesso a todos os documentos pendentes para sua assinatura ou pendentes para outros usuários finalizarem. E aqui é muito importante ressaltar que você vai ter a gestão muito apurada desses documentos pendentes para enviar lembrete via WhatsApp, via e-mail, e até mesmo fazer essa gestão da celeridade do processo para ele chegar na conclusão. E claro, no menu de concluídos você vai ter acesso a todos os documentos que você pode visualizar. Lembrando que a gente tem uma hierarquia muito segura de acesso. Então aqui você só vai ter acesso aos documentos que você de fato pode e deve visualizar. Se você participou de um documento, enviou um documento ou assinou, ele certamente vai estar aqui. Você vai poder acessar esse documento para fazer o download das versões assinadas, versão para impressão, mas isso eu já te conto já já. A gente também tem duas opções aqui nesse menu, que são justamente os documentos recusados. Todos os documentos que por algum motivo foram recusados vão ficar armazenados aqui com algum tipo de nota e comentário justificando do porquê que esses documentos foram recusados. E também os documentos cancelados ou expirados, que foram cancelados ou expirados por algum motivo e certamente estarão bem descritos aqui. Vamos para o tópico mais relevante aqui. Como é que a gente faz um envio de um documento? Acessando aqui o nosso menu de novo documento, a primeira opção que ele vai dar aqui é justamente de você adicionar o documento. Como eu estou no meu celular, eu vou escolher um documento que já está aqui no meu arquivo. Assim que o seu documento for carregado, você vai ter algumas opções. Gosto sempre de ressaltar que você pode enviar quantos documentos você quiser e quantos documentos você precisar. No caso aqui eu estou enviando só um, mas você pode fazer esse envio em lote e essa é uma coisa que facilita muito o dia a dia. A gente tem uma opção muito interessante que eu sempre gosto de ressaltar também, que é alterar o nome desse documento. Isso é muito importante para que você tenha mais facilidade de localizar esse documento no futuro e também para que o usuário que esteja recebendo isso no e-mail dele tenha mais facilidade e seja mais intuitivo nesse entendimento. Muitas vezes a gente salva um arquivo com um nome não tão simples de entendimento, então por isso eu vou mudar aqui para documento teste. A gente pode adicionar anexos, então qualquer tipo de documento que vai facilitar o contexto desse documento para ele ser assinado, mas que não necessariamente tem que ser assinado, vai estar aqui.
Isso vai ficar junto com esse documento para o resto da vida. Isso é muito importante também. A gente tem uma opção aqui de adicionar uma descrição e eu particularmente adoro essa funcionalidade porque ele adiciona esse texto justamente no corpo do e-mail. Então você tem a possibilidade aqui de escrever uma mensagem ou um recado ou até mesmo uma instrução contextualizando o usuário que vai receber esse e-mail, esse documento, né, para ele não ter dúvidas de que é aquele documento que ele precisa assinar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, caro Léo, conforme conversado, segue o documento para assinatura. Pronto, isso já vai facilitar a minha versão de daqui a 5 minutos que vai assinar esse documento. Logo em seguida, a gente tem aqui a opção organização e as pastas. Essa aqui é uma parte muito importante também, porque a gente tem a sensação de que ter documentos digitais já facilita de cara a nossa organização, mas pelo contrário, a gente precisa ter uma gestão extremamente eficiente desses documentos digitais porque fica ainda mais fácil da gente perder. E é isso que a gente está aqui justamente para te ajudar com essa parte. As organizações e as pastas, elas funcionam como dupla. As organizações são um grande guarda-chuva onde a gente tem as pastas dentro dessas organizações. A gente tem acessos compartilhados, então dentro de uma organização a gente pode ter todas as pessoas do seu setor, da sua equipe, ou todas aquelas pessoas que precisam ter acesso a esses documentos. Dentro das organizações a gente ainda tem as pastas, subpastas e subsubpastas. Você pode organizar isso de forma personalizada. Então você tem a possibilidade de criar pasta por departamento, por equipe, por tipo de documento. Tudo isso vai facilitar muito a sua versão do futuro que vai precisar encontrar esses documentos também. Então aqui no caso eu estou usando a minha organização pessoal, Léo Pessoal. Eu tenho algumas pastas aqui, no caso eu vou usar a minha pasta de teste e demonstração. Esse documento ele vai ser direcionado para essa pasta, então no futuro quando eu quiser localizar esse documento, ele vai estar organizado de uma forma intuitiva para que eu, precisando encontrar um documento de teste ou demonstração, ele vai estar na pasta de teste ou demonstração. Fica tranquilo que no futuro a gente tem outras ferramentas para encontrar esse documento, mas aqui já é um passo muito importante nessa semi-organização. A gente tem mais algumas opções interessantes, como por exemplo, definir uma data limite para esse documento. Aqui eu vou deixar para amanhã, dia 11/2/2026. E eu também tenho a opção de enviar um documento assinado para alguém. E aqui é um conceito muito importante, eu não estou enviando um documento para alguém assinar. Mas eu vou colocar um e-mail opcional aqui, por exemplo, para que a pessoa receba esse documento concluído. Ela não participa de nada do fluxo, mas quando esse documento é completamente finalizado, ela vai receber uma versão assinada, o que facilita bastante. Você não vai ter que baixar esse documento para depois enviar para essa pessoa por e-mail, WhatsApp ou qualquer outra rede social. Aqui a gente vai para a cereja do bolo, a parte mais importante no envio de um documento, justamente os participantes. Quem é que vai executar e qual tipo de ação que vai executar. A gente sempre precisa de nome, CPF e e-mail. Tendo essas 3 informações, você consegue enviar um documento para qualquer pessoa do Brasil. Como esse é o meu usuário, ele já aparece as minhas informações de cara aqui. Mas, ressalto, tendo essas 3 informações, você consegue enviar para qualquer pessoa. A gente tem algumas opções de personalização aqui bem interessantes também. Se eu deixar desse jeitinho que está, como signatário, como vocês estão observando, esse usuário vai receber esse documento para poder realizar a assinatura. Mas a gente tem outras modalidades de participação. O signatário, o aprovador, que é muito utilizado pelos nossos amigos do setor jurídico, que normalmente utilizam isso para aprovação de minutas, propostas, etc. Ele pode aprovar ou reprovar o documento. Isso aqui é muito interessante para fluxos de aprovação, porque quando um documento é reprovado, a pessoa que reprovou pode adicionar uma nota justificando o motivo da reprova desse documento e o usuário que a enviou vai ter a opção de reenviar esse documento realizando as alterações necessárias, por exemplo. Isso tudo fica registrado, que é maravilhoso também. Temos o observador. O observador é uma testemunha, ele vai ver tudo o que está acontecendo, ele vai acompanhar todo esse fluxo, mas ele não realiza nenhum tipo de ação concreta de fato. No caso, eu vou deixar aqui a minha funcionalidade como signatário, que é a que é mais utilizada no sistema e é o mais importante para esse tipo de demonstração que a gente está fazendo aqui. A gente também tem a opção de definir o título, que é muito importante para a organização e facilidade do entendimento futuro. O que cada pessoa que está assinando aqui é ou representa nesse documento? Signatário, testemunha, parte, professor, contratante, contratado. Você pode personalizar esses textos e essas funções, esses títulos. Isso tudo deixa o seu documento mais organizado no futuro. Bom, aqui, na minha opinião, é a parte mais relevante e é onde mais costuma trazer confusão no futuro, então presta atenção. Quando a gente vai fazer o envio de um documento, a gente tem o dever de definir qual que é a modalidade de assinatura que o usuário vai realizar. Temos 3 possibilidades de assinatura no nosso portal. As 3 possibilidades estão de acordo com a legislação de assinaturas digitais. A gente tem a assinatura simples,
qualificada e avançada. A assinatura simples, como o nome bem explica, é a mais simples, é a mais básica, mas ela é extremamente eficiente para o nosso dia a dia. São assinaturas que a gente faz o recolhimento de evidências eletrônicas, como verificação por e-mail, selfie, rúbrica digitalizada e até mesmo geolocalização. Bom, indo para a parte das outras duas assinaturas, a gente tem a avançada e a qualificada. A assinatura qualificada é quando a gente utiliza o certificado ICP Brasil. Esse é o mais alto nível de segurança, valor jurídico e legitimidade que a gente pode adicionar no processo de assinatura, né? E você pode usar para qualquer tipo de documento aqui. Já a avançada é quando a gente utiliza um certificado privado, que a gente tem essa opção, ela não é tão usual no dia a dia, mas ela agrega um outro degrau de segurança aqui, justamente porque a gente tem chave e senha para a utilização desse certificado. O que é importante aqui? Por uma questão de segurança, o nosso portal ele naturalmente não permite assinatura eletrônica. Ele sempre deixa com pré-requisito do usuário ter um certificado para poder realizar a assinatura desse documento. Então, como na maior parte dos casos, você não sabe se o usuário do outro lado tem um certificado digital para poder fazer a colheita dessa assinatura, é importante você permitir a assinatura eletrônica nesses casos, a menos, é claro, que o seu documento para ser assinado exija o uso de um certificado. Justamente por isso que a gente não deixa essa funcionalidade ativa. Então, se você sabe que o seu documento precisa de um certificado no processo de assinatura, basta não permitir a assinatura eletrônica. Agora, se é um documento rotineiro, mais simples, e você não sabe se a pessoa do outro lado tem um certificado, eu sempre indico que você permita a assinatura eletrônica. Justamente porque a pessoa vai ter a flexibilidade de escolher qual modalidade de assinatura ela vai realizar. Quando você permite assinatura eletrônica, você pode inclusive definir se o tipo de autenticação é via e-mail e selfie, ou e-mail e até biometria facial, onde a gente consegue fazer uma análise aqui justamente de similaridade com o banco de dados do Detran que a gente tem na CNH, o que é muito interessante. Depois que eu fiz isso, eu vou justamente para a posição das assinaturas, que é absolutamente opcional, mas eu sempre gosto porque deixa o seu documento mais organizado. Quando eu clico aqui em escolher a posição, a gente vai pré-visualizar esse arquivo, esse documento, e aqui a gente vai poder selecionar justamente onde é que a nossa assinatura vai ficar. Eu posso mudar o tamanho dela e definir exatamente onde é que ela está. Pronto. Agora que esse documento está com a assinatura posicionada e salva, eu posso seguir para a próxima parte. Muito importante ressaltar, eu esqueci de falar isso no começo, que a gente consegue assinar qualquer tipo de arquivo, DocX, PDF, até vídeo. Mas é importante dizer que o modelo mais aceito, não por uma questão da Oasis, mas por uma questão de modelos de arquivos, o mais aceito e mais simples e que permite visualização e pré-visualização é o modelo em PDF. Então, essa pré-visualização que eu consegui fazer aqui para posicionar a assinatura, ela só acontece quando o documento que eu estou enviando é um PDF. Se você adicionar um DocX, por exemplo, esse documento vai ser assinado, mas você não vai conseguir pré-visualizar esse documento ou sequer ver esse documento com assinatura digital, por uma questão de limitação desse formato. Por último aqui, mas não menos importante, a gente tem a opção da ordem das ações, que mais uma vez, como o nome diz, de uma forma muito direta e objetiva, é justamente a ordem em que as ações vão acontecer. Se eu tiver mais de um usuário, que não é o caso, porque estou assinando esse documento sozinho, a gente pode enviar o documento sem essa funcionalidade ativada. Isso significa que todos os usuários vão receber esse documento simultaneamente e vão poder realizar as suas devidas e respectivas ações a qualquer momento. Agora, se é importante você seguir um fluxo, uma ordem, uma organização ou uma fila nesse procedimento de assinatura, você tem a opção de ativar essa funcionalidade da ordem das ações e justamente definir quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quarto, quinto, quantas pessoas forem necessárias. Dessa forma, o primeiro usuário recebe e só depois que ele realiza a ação dele que passa para o segundo. Então, o terceiro usuário ele nem vai saber da existência desse documento até que o segundo usuário de fato execute a ação. Isso às vezes é importante, a depender do processo, você tem essa opção aí na carta na sua manga. Eu vou fazer o envio desse documento e assim que eu fizer esse envio, eu vou receber um e-mail, ou o usuário que você está enviando vai receber um e-mail para poder fazer essa assinatura, mas como eu estou aqui dentro do portal, e como nós somos usuários de dentro desse portal, eu já venho aqui diretamente para a página desse documento, onde eu tenho informações muito interessantes, como, por exemplo, data de envio, última atualização, data limite da conclusão, quem que submeteu, até mesmo a descrição. E absolutamente todos os eventos vão ficar registrados aqui. Se a pessoa abriu o documento, se ela assinou, se ela recusou,
Tudo isso vai ficar registrado aqui justamente nesse menu de eventos. Eu posso assinar esse documento diretamente por aqui, mas eu vou mostrar pelo meu e-mail, porque é como o seu usuário que vai receber um documento que você está enviando vai receber. E acho que é importante você conhecer esse processo do lado de lá. Mas você que é usuário, você pode fazer essa assinatura diretamente por aqui. E claro, relembrando, se você vier aqui no menu de documentos, esse documento inclusive já vai estar seguindo um código de cor que te ajuda na sua organização. Os documentos que ficam com marca d'água amarela são os documentos que estão pendentes para a sua ação. Os documentos que estão em cinza são documentos que você participa, mas que não necessitam da sua ação para eles seguirem para a conclusão. Então, clicando aqui, a gente volta para aquela página onde eu já posso realizar a assinatura. Vamos lá no meu e-mail. Eu já recebi aqui, assinador TechCert. Aqui está o documento que eu enviei. Prezado Leonardo, o documentos teste submetido por Leonardo, aguardo a sua assinatura. Aqui embaixo já está aquela descrição que a gente montou junto, e ao clicar aqui em ver documento, eu vou ser redirecionado para a página do portal, mas vale ressaltar que eu não preciso ser um usuário para fazer isso. Então, como eu disse, nós dois aqui somos usuários, a gente vai estar lá de dentro, mas você pode enviar um documento para qualquer pessoa e ela vai seguir exatamente esse procedimento sem ter que criar cadastro, login e etc. A primeira coisa que ele me pede aqui é a permissão para ele fazer a colheita da minha geolocalização. Isso é absolutamente opcional. Então, quando você for realizar esse procedimento, você pode escolher se você quer ou não fornecer a sua localização. Eu, no caso, vou oferecer a minha aqui, porque isso vai adicionar mais recurso, mais evidência eletrônica para esse processo da assinatura eletrônica, no caso, que é a simples, como eu te disse. O documento está aqui, está posicionado, eu tenho a opção de fazer um download desse documento para ler ele com mais calma. Se eu tiver um certificado digital, eu posso utilizar esse certificado digital para assinar esse documento, mas também posso recusar a assinar esse documento, e se eu clicar no botãozinho amarelo aqui escrito assinar, eu vou assinar o documento. Pronto, esse documento está assinado. Esse documento está assinado de fora da plataforma. Agora eu vou mudar de personagem e vou voltar lá para dentro do nosso portal, que é justamente onde a gente estava, essa telinha aqui que eu tinha mostrado para vocês, e eu vou recarregar esse documento. Ele já vai aparecer como concluído. De pendente, ele vai para a aba de concluídos. O que eu faço com esse documento agora, Léo? Eu já fiz o envio, eu já fiz a assinatura. O que eu faço? Como é que eu posso comprovar que esse documento assinado digitalmente ou eletronicamente de fato é válido? Essa aqui é uma pergunta muito importante. Aqui debaixo do símbolozinho do arquivo, eu tenho a opção de baixar algumas versões desse documento. Eu tenho um arquivo assinado, que é o arquivo que você vai usar para passar esse documento por validadores digitais de assinatura digital ou eletrônica. Então, se você precisa passar por um validador, você vai baixar essa versão, documento assinado. Ele, inclusive, vai aparecer com a assinatura digital, mas, particularmente, a minha versão favorita, desde muito tempo, é a versão para impressão. Por quê? Ela adiciona muita informação legal aqui pra gente. Então, eu tenho um documento, como vocês podem ver, a minha assinatura está aqui com as minhas informações, inclusive com a data, o horário e até o segundo, a gente é bem preciso nesse quesito. A gente adiciona um rodapé aqui embaixo, que vai trazer todas as informações de quem assinou esse documento. Então, esse documento foi assinado pelo Leonardo. Para validar o documento e as suas assinaturas, acesse o site. Isso daqui é muito bom e muito importante, porque se for um documento com várias páginas e se por qualquer motivo, que eu não quero nem saber, você precisa imprimir esse documento, porque vale ressaltar que a partir do momento que a gente gerou um documento nato digital, ele já tem todos os pré-requisitos para ser extremamente válido e você não precisa imprimir, mas se você precisar imprimir esse documento, você vai ter em todas as páginas um rodapé trazendo todas as informações de quem assinou, justamente porque se essas páginas se separarem, você vai ter segurança de que todas as informações estarão ali. E a minha parte favorita é o manifesto das assinaturas. Aqui ele vai trazer muita informação legal pra gente. Além de um QR Code que vai jogar diretamente para o nosso portal validador de documentos assinados digitalmente, a gente tem o código da validação, o tipo de assinatura que foi utilizado nesse processo, por quem que foi assinado e onde. No caso aqui eu forneci a minha geolocalização, ele pegou o endereço de IP e o meu e-mail foi verificado. Se eu tivesse usado a modalidade de autenticação via e-mail e selfie, a minha fotinha estaria aparecendo aqui. Aqui eu já te ensinei como é que você envia um documento, como é que você se cadastra, como é que você baixa um documento depois e como é que você assina. Vamos para o próximo passo. Vou te mostrar um detalhe muito importante que vai facilitar muito a sua rotina. Antes eu te mostrei como é que a gente fez o envio de um documento somente e a assinatura desse documento por fora da plataforma. Mas agora eu vou focar em você que é usuário, que faz os envios, mas que rotineiramente também precisa assinar arquivos e documentos. Nesse caso aqui eu estou com 3 documentos pendentes para mim. Como vocês podem ver, eu estou com 3 documentos amarelinhos aqui. Como é que a gente pode fazer para facilitar esse processo de assinatura?
Claro, eu vou reforçar aqui que é sempre importante você ler o que você está assinando. Mas na rotina, com documentos que se repetem muitas vezes, ou depois que você já avaliou tudo que você vai assinar, a gente tem como ganhar muito tempo aqui. Eu vou clicar nessa funcionalidade aqui no superior direito, que é justamente a de selecionar e filtrar apenas os documentos que estão pendentes para mim. Então, se sua caixa de entrada de documentos pendentes estiver muito cheia, você já pode fazer esse pente fino para trazer apenas os documentos amarelos. Aqui no superior esquerdo, eu vou clicar nesse quadradinho de caixa de seleção e pronto, selecionei todos os documentos que aparecem na minha tela. Vou clicar na minha canetinha aqui, ele vai me dar a opção de fato iniciar as assinaturas. Importante ressaltar que aqui ele tem esse botãozinho notificar participantes. É opcional, mas vale reforçar que se tiver muitos participantes nesses documentos que se repitam em todos os documentos que você está assinando, ele vai receber uma quantidade de e-mail correspondente à quantidade de documentos que você está assinando. Então, se não for o caso de você ter que notificar, eu recomendo você tirar essa opção de notificar. Se você precisa de fato que as pessoas saibam de todos os documentos que você está assinando, deixa ele ligado. Pronto, agora eu vou clicar no botão assinar e vamos ver quantos segundos ele vai demorar para assinar 3 documentos. Eita, eu lembro que terminar minha frase já está assinado. Para pensar quanto tempo você demoraria para assinar esses documentos que fossem no papel. Simples e eficiente, como o digital deve ser. Esse é o Oasis Tech Search. Até a próxima.